Esse vídeo é uma resposta pro Anderson Gaveta. O Gaveta fez um vídeo que eu já vou colocar aqui para vocês. Ele falou algumas coisas que eu quero pontuar aqui em cima do que ele falou. Quero ver se vocês concordam comigo, se vocês entendem meu ponto. Sem mais delongas, vamos lá. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações. Muito prazer, eu sou Rafael Carvalho, mais conhecido como Carvalho. Eu sou professor de hipnose e hipnoterapeuta. E agora vamos ver esse vídeo aqui que eu quero mostrar pra vocês. Pela data vocês já veem que, né, eu não sou muito bom com time, né, e YouTube, assim, complicado esse negócio de time, pontualidade, mas eu acho que é muito importante o que eu quero abordar com vocês nesse vídeo aqui. Bom, cheguei aqui no ponto do vídeo que eu quero abordar com vocês, que é quando o Gaveta vai falar de... A gente trabalha com o que a gente tem. Divertidamente 2. Quem viu o meu top 10 da Pixar aqui? Bom, eu sou professor de hipnose e hipnoterapeuta, então Divertidamente é um filme que eu gosto bastante de falar sobre, de assistir e reassistir. Eu acho ele uma metáfora muito boa e muito interessante. Que viu que eu coloquei sobre a mente. Divertidamente como meu... Foi o número 2, né? Acho que foi o número 2. Assim, eu amo esse filme. Me emocionou, eu me também conectei, maravilhoso, achei ele super criativo. Eu, obviamente, já fico num hype elevado, porque eu acho que a história pode ser continuada, é perfeitamente fácil de continuar ela. Aí apareceu as novas emoções, apareceu a ansiedade, apareceu até outros ali no trailer, eu já identifiquei, tem inveja, tem alguns outros assim. Mas eu seria injusto com o meu público se eu não assumisse aqui que tem uma coisinha que me incomodou, assim, quando eu vi esse anúncio. Retcon, aquele lance assim, na verdade, isso tudo era outra coisa e você não viu. A vilã do Thor Ragnarok, sabe qual é? Na verdade, eu estava aqui desde o início. É mentira, não acreditem. Eu tô falando vai retcon porque a gente já viu a cabeça dos adultos no primeiro filme, né? Que eles tinham lá as 5 emoções. E agora, não, na verdade, as outras emoções elas estavam sempre aqui e a gente que não viu, sabe? Estão me vendo? Aqui. Aí que tá o ponto que eu quero falar com vocês, né? Deixa eu deixar até aqui nessa tela aqui das emoções do pai. Você bobeira, eu sei, mas eu não gosto de retcon, sabe? Mas, eu falei do Thor Ragnarok, mas cadê? Disso tudo era outro. Na verdade, eu estava aqui desde o início. É mentira, não acreditem. Eu tô falando vai retcon porque a gente já viu a cabeça dos adultos no primeiro filme. E aqui que tá o que eu quero falar com vocês. Isso aqui vale ressaltar que foi antes de sair o segundo trailer do Divertidamente. O Divertidamente, no segundo trailer, ele já aborda um ponto que anularia essa questão do retcon. Que é o seguinte, são as emoções reprimidas, né? São as emoções reprimidas, e aqui a gente vai ter outro ponto, que aí eu discordo até do Divertidamente, se ele chamar isso de emoções reprimidas. Porque existe uma grande diferença que eu quero falar com vocês de emoção. Eita, quebrei minha caneta aqui. Existe uma grande diferença de emoção para sentimento. O sentimento é como você interpreta uma reação, né? Como você sente aquilo, que é diferente de uma emoção. Se o filme classificar como a mesma coisa, eu até entendo, porque é um filme para ser uma metáfora. Mas não é a mesma coisa. E quando a gente está falando, por exemplo, da ansiedade, ansiedade não é uma emoção. Ansiedade é um sentimento. Inclusive, sentimentos podem nascer e depois morrer, entre muitas aspas. Um adulto, por exemplo, ele pode deixar de sentir coisas que ele sentia só quando ele era criança. Então, não necessariamente é um retcon. Além desses adultos poderem estar reprimindo sentimentos, eles ainda podem mudar as sensações, o que eles sentem. Eles podem deixar de ter inveja. Ou inveja pode ser caracterizada como outra coisa, dependendo de como ele interpreta aqueles sinais elétricos no cérebro. Vou falar da ansiedade como exemplo, que fica muito mais fácil a gente exemplificar com a ansiedade. Certo? Ansiedade, o que é ansiedade fisiologicamente falando? Ansiedade é quando você tem uma parte do seu cérebro que chama sistema nervoso autônomo, que é o que controla todo o funcionamento do seu corpo. Ele tem o simpático e o parasimpático. Resumindo bem, o simpático é como se fosse um acelerador do seu corpo e o parasimpático é como se fosse um freio. E quando o seu corpo usa o simpático muito, ele acelera, o que acontece? Seu coração começa a bater mais forte, fica acelerado, começa a bombear mais o sangue para o seu cérebro, então ele tira o sangue das suas áreas periféricas, como a mão, os pés, ele diminui a quantidade de sangue lá, então você fica com a mão gelada, sua mão fica branca, sua pupila dilata, você começa a respirar mais rápido para entrar oxigênio. Seu corpo faz isso porque ele está usando um modo acelerado, que é conhecido como reação de luta e fuga, que é o seu corpo te preparando ou para lutar ou para fugir.
E quando você tá preparado para lutar ou para fugir, dependendo do contexto, isso vai ter vários nomes. Se você tá com um cachorro correndo atrás de você, isso acontece de forma automática. Você não precisa pensar, um cachorro está vindo atrás de mim, eu preciso correr. Não, você simplesmente corre. Seu corpo ativa isso de forma completamente automática. Você só percebe depois que aquilo aconteceu. Se você tá numa roda gigante, fisiologicamente está acontecendo a mesma coisa. E se você está tendo uma crise de ansiedade, está acontecendo fisiologicamente a mesma coisa. Ansiedade, felicidade, excitação, dar uma roda gigante, tomar um susto num filme de terror, fisiologicamente está acontecendo a mesma coisa. O que muda é o contexto. O contexto vai fazer você interpretar aquilo e dar o nome de ansiedade. Então, ansiedade não é a mesma coisa para mim, não é para você. E duas pessoas que passam pela mesma situação pode chamar de ansiedade, o outro não. Porque o que muda não é a fisiologia, não é os divertidamente. É como a gente interpreta aquilo. Tem um livro muito bom que infelizmente não tem em português, que é o Porquê Zebras Não Têm Úlcera, que é bem legal pra gente entender isso, que ele tem um exemplo muito bom, que ele fala o seguinte: imagina que você tá chegando na sua casa, aí quando você vai abrir o portão, vem dois caras numa moto. Vai perder, passa tudo que você tem, e você fica muito assustado, você fica ali, começa a ter essa reação de luta e fuga, o coração acelera, tudo. Aí de repente a pessoa tira o capacete e um amigo seu que tava te zoando. Nós pode até ficar puto, não sei o que lá, mas se fica aliviado, você entra na sua casa, você faz o que você tem que fazer, você pode até que ficar com raiva da pessoa que fez isso, talvez até fique, mas beleza, a vida que segue. Agora, se acontecer a mesma coisa, só que for um assaltante mesmo, for um assalto, aquilo pode desenvolver até um trauma na pessoa, ela pode começar a ficar com medo de andar na rua, não vai conseguir dormir aquela noite, pode desenvolver ansiedade, e a reação fisiológica ali foi a mesma. O que mudou foi só o contexto, foi a interpretação que a pessoa deu. O cérebro não sabe se uma coisa é perigosa ou não. Não é só de olhar. A gente que interpreta aquilo, aquela informação, aquele contexto. E por que o nome as zebras, por que as zebras não têm úlcera? Se uma zebra tá lá de boa, beber a água dela na savana, chega um leão e ataca essa zebra, ela vai fugir, correr, tentar salvar a vida dela. Se ela conseguir se salvar desse leão, ela vai dormir aquela noite como se nada tivesse acontecido. Ela não vai ficar remoendo aquele assunto. Ela não vai ficar preocupada. Claro, ela pode gerar um condicionamento com algumas repetições, mas aquele dia, aquilo não vai ser ruminado por ela, ironicamente, já que ela é um equino. Mas não vai ser ruminado porque ela não tem a parte do cérebro que faz isso desenvolvida. A nossa parte do cérebro que processa isso, ela não tem essa função nas áreas corticais como nós temos, que faz a gente ruminar isso, que faz a gente criar as possibilidades. E se, que é o que vai desenvolver a ansiedade, o estresse. Então é muito importante entender que nossos sentimentos, alguns deles são interpretativos, como a própria ansiedade. A inveja pode ser só um ponto de vista. É diferente, sei lá, da fome ou da raiva, que são até essas emoções primárias aqui que a gente tem no filme. A inveja pode ser interpretada de muitos jeitos. Pode ser uma motivação para a pessoa conseguir aquilo, pode ser uma admiração, pode ser vista como uma inveja, dependendo do contexto e de como aquela pessoa interpreta aquilo que ela sentiu. Uma pessoa que vê a outra conquistando várias coisas, ela pode sentir inveja ou admiração. E pode fisiologicamente sentir a mesma coisa, ela só interpretar de forma diferente. O pensamento dela ser, nossa, eu quero aquilo. Nossa, que raiva que aquela pessoa tem aquilo. E olha como a inveja é uma junção de raiva com alguma outra coisa. Tem esses primários aqui. Então, não necessariamente o Divertidamente 2 é um retcon do primeiro, porque as emoções, os sentimentos dentro da cabeça do adulto pode ser diferente da criança. E tem outro fator que é muito importante. Isso que eu falei da ansiedade, que é acelerar. A depressão é quando tá no freio. O freio a pessoa ativa muito o freio, que é o parasimpático. Aí ela fica apática, ela fica sem vontade de fazer as coisas, ela fica muito, muito desanimada.
E quando isso acontece, pode, tanto a depressão quanto a ansiedade, em uma escala muito grande, quando isso acontece, pode atrapalhar o funcionamento do corpo de uma forma que, imagina que tem o freio e o acelerador. Só que de tanta pessoa frear, foi lá e gastou toda a pastilha de freio. O que acontece? Ela espana essa parte do cérebro dela e ela para de ter a capacidade de usar o freio. Aí ela se torna uma pessoa ansiosa. Mesma coisa, a pessoa ansiosa que usa muito o acelerador, pode estourar o acelerador e ela ser incapaz de acelerar novamente fisiologicamente. Aí que ela se torna uma pessoa depressiva. Que ela não vai conseguir mais equilibrar. Que o ideal é a gente sempre estar equilibrado. Só que ela usou tanto o acelerador que ele desligou, parou de funcionar e a pessoa só tem o freio. E lembra, quando tem o excesso de freio, ela se torna a depressão. Então pode acontecer isso. Então, tecnicamente, quando isso acontece, um sentimento desse, um divertidamente desses aqui, pode, sei lá, morrer. Já imaginou? Que um desses possa deixar de existir porque a pessoa não tem essa capacidade de sentir aquilo. É a mesma coisa com algumas pessoas que têm depressão, que elas têm uma dificuldade fisiológica, neurológica, de gerar a química no cérebro dela que faria ela sentir felicidade, alegria, empolgação. Então já pensou, essa pessoa pode ser que não tenha o divertidamente da alegria, ou algum outro divertidamente dessa pessoa possa simplesmente não existir, possa morrer esse divertidamente por causa de alguma questão no cérebro dessa pessoa. Então não necessariamente é um retcon. Claro que aqui eu entrei num papo mais complexo, mas eu achei que era o gancho perfeito para eu falar um pouco dessa questão das emoções, dos sentimentos e até da ansiedade, explicar o que é ansiedade, como ela funciona. E ansiedade é a mesma coisa de uma fobia, é a mesma coisa de andar na montanha-russa ou receber uma ligação do crush que você fica empolgado ou empolgada. O que muda é o contexto, mas fisiologicamente é a mesma coisa. Quando a luta e fuga é disparada fora do contexto de luta e fuga, você pode chamar de ansiedade, e é isso que acontece. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um bom gancho para eu poder falar um pouco sobre os sentimentos, emoções, ansiedade, divertidamente, que é um assunto que eu gosto muito. Vou até reagir ao trailer. Já reagi, vou soltar esse vídeo aqui no canal, mas antes eu queria trazer esse aqui, já que era do primeiro trailer. Gaveta, espero que esse vídeo chegue em você, acho quase impossível, mas espero que chegue em você. Galera, espero... Epa, que eu quase derrubei tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve. Deixa o like se você gostou do vídeo, que me ajuda bastante. Se quiser aprender hipnose, tem um link aqui embaixo do Desafio Hipnotizando 3D, onde você consegue aprender hipnose em 3 dias, dedicando 30 minutos por dia. Lembrando, sou Carvalho, professor de hipnose e hipnoterapeuta. Se precisar de ajuda também, a hipnoterapia pode te ajudar. Um abração e até o próximo vídeo. Agora aqui tá aparecendo sugestões para você clicar aí, se inscrever no canal, assistir vídeos e até a próxima.